Boa tarde, a paz do Senhor, meus queridos. Nesta tarde nós vamos ler no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7, que diz da seguinte forma: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus astros, e te darei lugar entre os que estão aqui. Bom, meus amados, a palavra do Senhor está nos ensinando nesta tarde, que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, Ele está nos pedindo de uma forma. Se nós andarmos pelos caminhos do Senhor e observarmos as suas ordenanças, nós vamos ter o privilégio, nós vamos ter o poder também de julgar as nações, de julgar as pessoas no grande dia do juiz final, que é o último dia do julgamento, que vai ter o julgamento. O Senhor vai julgar as pessoas nesse dia, pois quem tem direito de julgar todo mundo só é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos julgar ninguém nesta terra, nós não podemos julgar ninguém, porque a palavra do Senhor nos ensina aqui que só Ele tem o poder de julgar as nações. Mas para isso nós também vamos ter privilégio de, junto com Ele, nesse grande dia, nós julgar as nações junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas é só para aqueles que, aleluia, andar nos seus caminhos de uma maneira retida, de uma maneira reta diante dos olhos de Deus. Aleluia, pois aqui a palavra do Senhor nos ensina dessa forma. O Senhor diz: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, aleluia, as minhas ordenanças, também julgarás a minha casa. A minha casa é o povão, somos nós, o mundão, é a casa do Senhor. Nós somos a família do Senhor, mas para nós sermos família mesmo do Senhor, é como a palavra dele ensina, você tem que andar pelos caminhos retos do Senhor, você tem que praticar as ordenanças do Senhor, você tem que obedecer às ordens aqui, as ordens é a palavra do Senhor, a qual ele pede para todos nós. E se nós andarmos por este caminho, nós, naquele grande dia do juiz final, no grande dia do julgamento, que ele irá julgar todas as pessoas, nós também, aqueles que sempre teve em retidão, sempre andou nos caminhos do Senhor de uma maneira agradável aos olhos do Pai, irá ter o privilégio de, junto com o Rei da Glória, julgar as nações, julgar o povo desta terra. E depois do grande juiz final, aleluia, o Senhor vai nos dar o privilégio de nós entrarmos nos astros do Senhor, aleluia, e junto com Ele reinar para sempre e junto com aqueles que já estão lá, como diz aqui a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus astros, os astros do Senhor, e darei lugar entre os que já estão aqui, que é lá no céu de glória. O Senhor nos dará lugar lá no céu de glória, junto com aqueles que já estão lá, depois do grande juízo final. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é uma palavra que nós, se nós formos estudar bem direitinho, nós vamos entender de uma forma mais explicada, mais entendida, mas para isso você tem que dar ouvido à palavra de Deus, para entender a palavra do Senhor. Porque no grande dia do arrebatamento, irá subir um tanto de pessoa. Quais são essas pessoas? São aquelas que observaram o caminho do Senhor, são aquelas que andaram no caminho do Senhor, como pede na palavra do Senhor, são aquelas que obedeceram às ordens do Senhor.
Então, essas próprias pessoas que subiram no arrebatamento são essas que vão ter o privilégio no dia do julgamento, no dia do juiz final, aleluia, quando o Senhor retornar para julgar as pessoas. Essas que subiram vão ter o privilégio de julgar as pessoas junto com o Senhor Jesus Cristo. Ah, irmã Neinha, como é que você sabe dessas coisas? Está escrito aqui na palavra do Senhor, em Apocalipse, onde você abre e leia a palavra do Senhor, que você vai entender que o Senhor também vai abrir a sua mente, vai lhe dar o entender. E é muito bom a gente observar a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, aleluia. Para quando chegar naquele grande dia, nós ter esse privilégio de estar ao lado do Mestre, julgando as pessoas, pois só nesse dia nós vamos ter o privilégio de julgar as pessoas, só nesse dia, no dia do grande julgamento do Senhor. Agora, esse período que nós vivemos nessa terra, nós não temos poder de julgar ninguém. Nós não temos poder de julgar ninguém, só o Senhor pode julgar as pessoas. Só o Senhor pode sondar o coração das pessoas. Só o Senhor pode sondar os pensamentos das pessoas. E muitas pessoas vivem assim, julgando as pessoas, julgando aquelas pessoas que nem viu aquela que fulano fez e fica julgando. Ó, fulano fez isso, fez aquilo. Nem viu, foi fulano que contou e depois fica julgando. Nesse período que nós estamos aqui, nós não temos esse poder de julgar ninguém. Só o Senhor tem o poder de julgar todo mundo. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que me ilumine meus caminhos, que Ele ilumine a minha mente para que eu possa entender mais e mais a palavra do Senhor. E eu lhe convido que você também procure uma igreja evangélica para assistir o trabalho do Senhor. Hoje em dia, as igrejas estão tão difíceis de se visitar, né? Porque se você assistir o jornal, passando tantos escândalos, eu costumo dizer que o Senhor diz que quando chegar nos últimos tempos, nós iríamos ver escândalos demais, escândalo por cima de escândalos. Mas aquele que vencer tudo isso, não se importar com muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo e sempre olhar para cima, olhar para o céu e obedecer ao Senhor Jesus Cristo, aquele que vencer irá ter o poder de julgar as nações junto com o Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.